E cadê a surpresa? Aqui, ó. Vem cá, surpresa. Olha quem está aqui com a gente. Eu quero dizer para vocês que para mim também é uma surpresa. Cadê a surpresa? A surpresa é assim, aparece e some que você nem vê. Meu Deus do céu. Quem não conhece ainda, quero apresentar pastor Sidney de Paula Dias, um pastor amigo há mais de 30 anos. A gente se conhece desde jovens, somos da mesma igreja no Brasil. Fui ao campo missionário, pouco depois ele foi ao campo missionário, trabalhamos juntos na Espanha. Somos companheiros durante todos esses anos, aonde quer que ele esteja, ou eu, sempre nos apoiamos, nossas famílias. A gente se conheceu solteiros, depois as famílias, enfim. Então, é uma alegria hoje tê-lo aqui novamente com a gente. Durante o período que eu estive no Brasil, ele esteve vindo da Irlanda do Norte. A cada 15 dias, a cada 2 semanas, ele estava aqui, passava, acho que 2 semanas aqui com os irmãos, voltava e fez isso durante todo esse período em que eu estava no Brasil. Juntamente com os irmãos aqui, os líderes, e aí ele mandou uma mensagem dizendo, vai abrir a porta ou não vai abrir a porta, né? Uma coisa assim. E aí nos deu essa grata alegria de tê-lo aqui hoje. Bom, eu vou deixar que ele continue e também vai nos compartilhar a palavra do Senhor hoje conosco. Pastor, que alegria tê-lo aqui de novo. Seja bem-vindo e fique à vontade. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu servo que o Senhor trouxe, trazendo ao nosso coração tanta alegria, ao coração da igreja também. Nós queremos pedir que use a vida dele, como o Senhor sempre tem feito, para nos trazer palavra do Senhor. E nós somos gratos por este irmão tão precioso. Eu sou grato por esse irmão, por esse amigo tão precioso de décadas, onde a gente tem servido a Jesus e visto a tua glória. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família e abençoa toda a igreja com a palavra que o Senhor tem colocado no coração dele para nós. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pastor, está na sua casa, tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Se é surpresa para vocês, também é para mim. Pastor, como que é isso? Sexta-feira, ontem, eu estava num período de oração. São poucas vezes que acontece isso, mas aconteceu. E eu ouvi claramente uma voz do Senhor falando, pega um avião e vai para Holanda agora. Falei com a minha esposa, que eu estava assustado. Falei, deixa eu consultar a profeta, né? Porque se 2 profetas batem, né? Ela falou, também senti isso. Eu falei, então, de Deus. Agora vamos para a parte mais difícil. Passagem de um dia para o outro. Entrei e vi um preço. Falei, carinho, achei um preço aqui que não é que dá. Nós vamos ter que fazer um malabarismo. Ela falou, malabarismo a gente leva quase 30 anos fazendo. Assim que fazer um mais não vai ter problema. Mandei uma mensagem para o meu pastor. Pastor, o senhor pode nos receber amanhã aí? Pastor super busy. Depois me respondeu, ele falou, por favor. Eu falei, mas eu estou chegando no sábado, fico no domingo convosco e na segunda-feira já tenho que voltar. Ou seja, amanhã nós já estamos voltando. Eu estou indo, pastor, para estar com o senhor e a pastora. Consequentemente, com a amada igreja. Não precisa me colocar para pregar. Eu vou congregar porque eu sou crente, eu preciso congregar. Não se preocupe com nada. E efetivamente, não era eu que ia ministrar. Era a irmã Julie. Eu descansado da vida, porque eu vim fazer o que eu vim fazer. Eu vim estar com eles e vim congregar. Mais ou menos às 11h30 da manhã, o pastor me fala, viu, você vai pregar. Como? É porque a Júlia tem uma situação pessoal, familiar, não vai poder vir. E eu me estremeci, irmãos, porque eu falei, pastor Jorge, eu não preparei nada. Porque eu já vinha consciente que eu não ia ministrar. Claro que sempre temos uma palavra de um devocional, daquilo que Deus nos dá, mas eu creio muito na palavra para a igreja.
Viemos mais cedo, o pastor tinha uma reunião, ou 2 reuniões. Falei, pastor, deixa que eu vou dar uma voltinha, preciso ver o que Deus tem para nós. E estive ali orando e Deus me levou para uma palavra, no mínimo, estranha. Mas eu entendo que é para compartilhar com vocês. Números capítulo 22, a partir do versículo 21. Receba as saudações da minha esposa, irmã Maria. Ela ficou com a pastora Marcela. E ela mandou saudações aos irmãos. Nós estamos programando, junto ao pastor Jorge, uma vinda com toda a família, que será em breve, se Deus quiser. Não vai ser surpresa, espero que não seja surpresa, mas viremos com toda a família para estar convosco. Voltar à vida plena é voltar à casa. Eu me sinto em casa. Eu gosto de ficar ali atrás, você já me conhece, aqueles que Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos juntos. E eu gosto de ficar ali com os irmãos. E voltar aqui é voltar ao lar. Até parece o Homem-Aranha, né? De volta ao lar. Já começou, pastor. Mas vamos à palavra de Deus. Quando eu saí para meditar, veio uma palavra no meu coração. E eu quero entregar essa palavra para vocês. Não tem título, não tem 3 pontos, não deu tempo, assim que eu vou soltar do jeito que Deus me deu. Homens de Deus e mulheres de Deus que não estão sabendo discernir o momento de Deus. E agora, pastor? Como que nós vamos fazer com isso? Homens de Deus e mulheres de Deus que não estão sabendo discernir o momento de Deus. Números capítulo 22, Israel estava passando pelo deserto e passa pelos términos de Balaque. Quando Balaque vê aquele povo, ele se assusta e manda chamar Balaão. Quem é Balaão? Ou quem era? Era um profeta. O profeta que profetizava com os olhos abertos. Depois você lê o texto. Por 3 vezes diz, o homem que falava com os olhos abertos. Entrava em profundo êxtase espiritual e o Espírito de Deus falava por ele. Era um homem de Deus, mas era um homem. E como homem cometeu alguns erros, que o levou ao fracasso. E eu quero falar com os homens e as mulheres de Deus da vida plena, que são cheios de Deus, que tem uma família, como cantou o Gabi, eu quero que a minha família vá para o céu, que tem uma família de Deus, que tem um projeto de Deus, um propósito de Deus, uma proposta de Deus, mas que no processo pode errar. E o problema não é nem errar no processo. Eu não sei em que processo você está hoje mesmo. Eu não sei como você veio aqui, como está o teu coração, como está a tua casa, como está o teu lar, como está a tua mente. Essa revolução dentro de você, você precisando tomar decisões, pressões de um lado, pressões de outros. Então somos homens e mulheres de Deus, ou pelo menos tentamos ser. Mas isso não exclui que a nossa natureza humana nos leva a tomar decisões erradas. E eu volto a falar, o problema não é nem esse. Não é nem isso. O problema é quando Deus entra no assunto e a pessoa persiste em seguir no erro. Assim que Balaque manda chamar a Balaão. E Balaque diz, você está vendo esse povo? Esse povo, eles vão acabar com o meu povo. Assim que amaldiçoou. Balaque manda príncipes, o texto diz claramente, honrarias presentes. Era até um ato normal no Antigo Testamento. Para honrar o profeta.
E Balaão toma uma atitude tremenda, ele diz, aquilo que o Senhor disser eu direi. Isso é bonito, isso é legítimo. Assim que Balaão manda a resposta para Balaque, diz, eu não posso amaldiçoar esse povo é o povo de Deus. E aquilo que Deus abençoa, eu não posso amaldiçoar. Aí Balaque manda outros príncipes, diz o texto, com mais honrarias. Balaão vê as honrarias e mantém a sua palavra, mas os seus olhos já viram. Por dentro, ou seja, os seus lábios diziam que ele seguia no propósito, mas os seus olhos diziam que não. Porque ele disse, deixa eu orar, eu vou passar a noite orando, vamos ver o que o Senhor vai falar comigo. Ele volta e diz, novamente o Senhor me disse que eu não posso amaldiçoar este povo. E Balaque insiste e diz, pelo menos venha ver-nos. E ele acede a isso. O grande problema é quando nós começamos a tomar pequenas decisões e dar passos pequenos que vai acedendo a grandes desastres. É fácil você detectar um elefante, mas difícil detectar uma formiga. Eu não sei se você tiver a oportunidade de estar nos Estados Unidos e ver aquelas grandes sequoias. Tem algumas que eles literalmente fizeram um pequeno túnel onde passam os carros. Algumas sequoias caíram e os estudiosos das árvores, eles cortaram uma porque quando você corta um tronco, você vai ver que no meio está o que chamam o mapa da árvore. Todo aquele redondo é a história da árvore, é o ADN da árvore. E eles começaram a dizer, essa árvore suportou 155 relâmpagos, não sei quantas tormentas, estava tudo ali. Aí eles falaram, mas o que foi que derrubou essa sequoia? Não é possível, quem derrubou esse gigante? E descobriram que foram pequenas formigas, termitas, que durante séculos morderam a raiz e enfraqueceram a raiz. Então, cuidado com as coisas pequenas que podem levar você à destruição. Porque quando vemos um elefante, saímos correndo, mas uma formiga é mais difícil. Assim que Balaão, ele acede, ele concede. E tem concessões que vai comprometer a tua vida, o teu chamado, a tua família e o teu ministério. Tem concessões que podem trazer prejuízos tão grandes, que eu não digo que não vai ser possível voltar ao que era, mas talvez muito difícil. Assim que Balaão, ele acede, e diz o versículo 21, então Balaão levantou-se pela manhã, Números 22 e 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta. E foi com os príncipes de Moabe. Versículo 22, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. O tempo não nos permite para falar das orações e da revelação de Balaão. Mas Deus diz, tá bom, você quer ir? Vá. Porque existe a vontade permissiva de Deus. É como o filho que fica, pai, dá isso, pai, e o pai fala, não vai ser bom para você, isso não vai te ajudar. Mas o pai fala, tá bom, desculpa a expressão, para você parar de encher o saco, eu vou te conceder isso, mas não é a minha vontade permissiva. E tem muitos crentes que pensam que na vontade permissiva está a bênção de Deus, sendo que está o trato de Deus. Você persiste, e Deus disse, vá. Só que você vai ter que assumir as consequências. Eu poderia pregar sobre as 7 palavras do Calvário, eu poderia falar hoje sobre Timóteo, poderia falar sobre Tito, mas Deus me disse, fala para o meu povo, para ter cuidado com as concessões. Eu não sei para quem vai essa palavra, começando por mim. Mas assim vai Balaão, e diz o texto claramente que ele
enalbardou a sua jumenta. E disse que a ira de Deus se acendeu porque ele ia. E o anjo do Senhor, olha o que diz o texto, pôs-se-lhe no caminho por adversário. Uma coisa é o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Outra coisa é quando o anjo vem como adversário. Não queira ter anjo como adversário. Porque ter homens como adversário já é difícil. Mas anjos são executadores divinos da vontade de Deus. Eles não pensam duas vezes para executar. E como o assunto era com o profeta, Deus disse, fala, então eu mando um anjo. Porque tem gente que não escuta ninguém. E até não vai escutar nem o anjo se bobear. E o anjo se pôs de caminho por adversário. Imagine, irmão, o anjo por adversário. E ele ia caminhando, diz o texto, montado na sua jumenta. E 2 dos seus moços com ele. Ninguém via nada. Porque quando nós estamos cegos nos nossos propósitos, nós não vemos nada. Nós só vemos o que queremos ver. Nós só ouvimos o que queremos ouvir. Nos fechamos a qualquer classe de conselho. Nos fechamos a qualquer possibilidade de que as coisas mudem. Porque já colocamos algo no nosso coração. Será que não é momento de nós darmos uma oportunidade ao Espírito do Senhor nas nossas vidas? Separar um tempo de oração e ver, Senhor, o que é que o Senhor tem aqui? Ou o que é que o Senhor não tem aqui? Pessoas que tomam decisões e o pastor está vendo que vai se arrebentar. Ou o líder está vendo que vai se arrebentar. Ou a família está vendo que vai se arrebentar. E tem pessoas que não vêm pedir conselho. Vêm informar de decisões tomadas. E é muito difícil trabalhar com gente assim. Então Deus diz, vá. Toma as tuas decisões. Porque, Sidney, você é livre para tomar decisões. Mas você não é livre das consequências das decisões. Assim que diz o texto 23. Que alguém viu o anjo do Senhor. E não foi nem o profeta e nem os auxiliares do profeta. Foi a jumenta. Parece história de quadrinhos. Mas diz o versículo 24 que viu, pois, a jumenta, o versículo 23, desculpe, o anjo do Senhor que estava onde? No caminho. Imagina, irmão, o profeta de Deus, o homem que profetizava com os olhos abertos, não pôde ver o que Deus estava fazendo. A jumenta, um animal extremamente bruto, um animal extremamente forte, mas falto de entendimento em algumas áreas, conseguiu discernir o que Deus estava fazendo ali. É melhor andar, desculpa a expressão, com gente bruto, mas que é sensível a Deus, que com gente educado, que não quer nada com Deus. Assim que a jumenta viu que estava no caminho e viu outra coisa, que o anjo estava com a espada desembainhada na mão, juízo de Deus. Anjo com espada desembainhada é juízo de Deus. E não se preocupe que eu não vim falar sobre o juízo de Deus. Eu vim falar sobre o escape de Deus para a tua vida. Você ainda está a tempo de escapar. Você ainda está a tempo de voltar atrás. Você ainda está a tempo de recapacitar nas tuas decisões. Mas pastor, era um homem de Deus, e quem garante que os dons de Deus é o suficiente para eu não tomar decisões erradas? É por isso que eu não posso ficar correndo atrás dos dons. É por isso que eu não posso escudar-me no meu título.
Porque quem me garante que isso é tudo? Tem muita gente confundida, porque foi usada nas mãos de Deus e está passando agora por um problema. E tem outros que foram usados nas mãos de Deus e já não estão mais na igreja. Eu acho que vocês devem conhecer pessoas assim. Mas ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Saul foi usado por Deus e foi reprovado por Deus. E aqui nós encontramos que a jumenta se lhe abriu os olhos e ela vê duas coisas, o anjo e a espada, é isso que diz o texto. Quando a jumenta vê aquilo, o texto diz claramente, ela diz, eu não vou aí. Eu enfrentar o anjo com uma espada? Não. Só que os olhos do profeta estavam fechados. E diz o texto que a jumenta desviou-se do caminho e foi para o campo. É isso que diz o texto? Tenta imaginar Balaão montado na jumenta. E do nada, a jumenta faz isso. E Balaão começa a dar coice na jumenta. Volta para o caminho. Volta para o caminho. Volta para o caminho. E a jumenta vai para o campo. E diz o texto claramente que foi pelo campo. Desviou a rota. E às vezes nós pensamos que desvio de rota é porque o diabo, é porque o inimigo. Não, irmão, será que Deus não está usando alguém para livrar a tua vida? Será que Deus não está usando alguém para falar, não, Sidney, não é por aí não. Só que eu estou tão obtuso que eu não consigo ver. Então a jumenta me leva para cá. A jumenta pode ser a circunstância, a jumenta pode ser a situação, pode ser o que ou quem for. Mas nesse momento o instrumento de Deus não era o profeta. Nesse momento tinha algo por em cima do profeta. E tem algo que está por em cima de você. Por em cima das tuas decisões. Esta madrugada, ou esta noite, ou a noite ontem à noite, estava conversando com os nossos pastores e... Irmão, você vir visitar pastor não é fácil. Você vem pastorear e acaba sendo pastoreado, né? Isso é gostoso. E no momento a pastora Marcela me deu uma palavra. Que eu parei assim, eu e minha esposa. Falei, sabe que nós nunca nos tínhamos pensado nisso que você está falando? E a pastora Marcela falou, pois é, de repente é tempo de começar a pensar. Isso nos abre um parênteses porque nos leva à oração e falar, Senhor, eu não quero isso, mas é a tua vontade? Porque eu não quero. Eu não quero, Senhor. Ou nós não temos liberdade para falar ao Senhor, eu não quero. Mas a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você vai na obediência, certifique-se que você está movendo-se debaixo de liderança. Certifique-se que tem pessoas com mais autoridade sobre você. Porque quando você vai na obediência, ainda que o teu coração não quer, mas a bênção de Deus vai abençoar a tua vida. Assim que naquele momento a jumenta sai para o campo. E Balaão não entende nada. Porque ele queria encontrar com Balaque. Será que a tua vida não está sendo desviada? E eu não digo da fé, da igreja, do ministério. Mas está tomando um outro rumo que você não entende? Será que você não está assim? Não estou entendendo nada? Não foi isso que eu planejei? Não foi isso que eu propus? E a coisa está escapando das minhas mãos? Porque se tem coisa que a gente gosta é de ter o controle, né? Quando eu não tenho o controle da minha vida, irmão, eu não tenho controle nem do cabelo da minha cabeça, irmão. E eu estou aprendendo
da escola de Deus que é melhor gemer nos pés de Jesus do que tem que enfrentar o anjo com a espada desembainada. Assim que ela escapa para o campo, e Balaão faz algo que não deveria ter feito. Ele começou a espancar a jumenta. É isso que diz o texto, né? Olha lá. E Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Se eu não cuidar, será que eu não vou espancar gente inocente por causa da minha cabeça dura? Inocentes pagarão o preço por causa das minhas decisões, porque eu não estou vendo o que Deus está fazendo, porque o meu coração se fechou, porque a minha mente se fechou. E o texto, mas claro, espancar um animal, porque o jumento... Vocês conhecem jumento? Quem conhece jumento? Conhece jumento de verdade, não olha para o lado não. Quem conhece jumento? Conhece, né? Vocês sabem que jumento não é fácil, irmão. Lá na Irlanda a gente tem alguns jumentos, literal. Tá? De vez em quando eu pego a bicicleta e eu gosto dos jumentos, irmão. Eu fico olhando os jumentos, de um lado para o outro. Os jumentos são brutos e são dóceis. Eles são bonitos e são feios, né? Ao mesmo tempo. É uma coisa estranha. Mas aquele jumento começou a ser espancado. E espancar o jumento dentro de um contexto até que é natural, porque o jumento às vezes é burro, jumento. Ele empaca num lugar e não tem como ele tirar ele dali. Então tem que... Só que Balaão não estava espancando o jumento porque era uma coisa natural. Ele estava espancando na ira, porque ele se encheu de ira. Ele estava querendo falar assim: escuta aqui, burro, jumento, quem manda aqui sou eu. E se você não entende, então eu vou usar uma linguagem que você entende. A linguagem da força. A linguagem da brutalidade. A linguagem da opressão. A linguagem da psicologia reversa. Você vai ver quem manda aqui. E eu não sei se você veio aqui esta manhã assim, com medo de voltar para a tua casa. Com medo de voltar para o teu trabalho. Com medo de voltar para onde for. Porque é tanto pavor, tanta pressão, que você está com medo. Mas Deus diz lá no livro do profeta Isaías que o preso não morrerá na masmorra, porque o Senhor o libertará. O Senhor tem visto as tuas angústias. O Senhor tem visto o teu processo. O Senhor tem visto as tuas lágrimas. E o que é que queria a jumenta? Escapar do anjo. O que queria Balaão? Voltar para o caminho. Mas voltar para o caminho, Balaão, é enfrentar o anjo com a espada desembainada. Será que você não está um pouco desorientado porque a jumenta está te levando para o outro lado? E você quer ir para lá e a jumenta vai para cá. E em vez de ir para a oração, você vai para a ira. Você vai para a confusão. Você vai para o bate-boca. Você vai para o Facebook. Pastores, nós estamos não cansados, mas vendo tanta pessoa ferida por causa da rede social. Em vez de vir para a oração das 6:30, vai abrir o seu coração. Estão confundidos, desorientados e precisam entender que é tempo de voltar para a oração. Não tem outro caminho. É tempo de voltar para Jesus, não tem outro caminho. É tempo de Josué, eu acho que lá no 24:15, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de dizer: olha, Senhor, eu não entendo. Me dê licença. Em Filipenses diz que... Obrigado, Gabo. Aproveite e dá um abraço. Na verdade, o Gabo queria fazer isso. Obrigado, Gabo. Diz que o diácono, o bom diácono, vê a necessidade atua. Assim que... Será que nós não estamos assim, irmãos?
E eu falo com toda a liberdade porque eu me sinto parte de vocês. Vocês não são uma igreja, vocês são uma família. Vocês não são uma instituição, vocês são uma família. Por isso que quando, irmão, ferem você, como que é teu nome? Bruno, quando eu não te conhecia, eu ouvi falar muito de você, olha só. Você é famoso lá na Irlanda. Bruno, quando ferem você, me ferem a mim. Quando ferem vocês, me ferem a mim. Quando ferem vocês, quando toca na vida plena, toca em mim. Porque nós somos uma família. E família, irmão, você pode ver, né? Família é coisa bonita, né? Eu tenho uma família, irmão. Às vezes, eu não sei a de vocês, porque a de vocês é perfeita. Às vezes a gente briga. Briga não, discute, né? E é coisa de família. É só chegar um estranho e querer se meter no meio. A gente deixa de brigar e vamos bater no estranho. Porque isso é família. Então não se meta com a família. Mas vamos terminando. Vamos lá para o versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas. Porque não tinha saído para o campo. Ah, tá, você não quer voltar para o caminho? Então é no campo que eu vou tratar com você. Não tem problema não. Deus é especialista em quebrar agenda. Aí pôs-se numa vereda de vinhas. O anjo do Senhor, irmão, foi lá na vereda de vinhas. Vinhas para um lado, porque diz o texto. Havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Agora não tem escapatória. Você sai de um lugar, vai para o outro. E tem pessoas que estão assim. Espanhol decimos, sale de Guatemala e cai em Guatepeor. É uma expressão espanhola. Sai de um problema, e não são problemas do dia a dia, são problemas gerados por tomas de decisões equivocadas. E o anjo está ali, porque diz, não, eu tenho que tratar com essa pessoa. Existe um propósito maior que a confusão dela. Existe um propósito maior que o problema dela. Existe um propósito maior que a raiva dela, que a ira dela. Deus tem um propósito maior que tudo isso. Porque, irmãos, não dá para perder tempo. Jesus está voltando. O rei está voltando. Olha aí, irmãos, o ensaio da plataforma do anticristo. E não vamos entrar no tema, porque não dá tempo. Mas a qualquer momento a trombeta vai soar. E nós iremos para estar para sempre com o Senhor. Assim que foi lá, e agora havia uma parede desse lado e de outro. E o anjo ali. E vamos para o versículo 25. Aí diz assim. Vendo a jumenta. Irmão, ô jumenta abençoada. Vendo a jumenta. O anjo do Senhor. A jumenta falou assim. No campo, eu corro livre, né? Mas uma parede aqui, outra parede aqui, eu não tenho para onde escapar. Olha que jumenta inteligente, irmão. Olha que jumenta inteligente. Eu vou apertar o pé do profeta. Assim que a jumenta, ela começou a apertar, isso aqui diz o texto, apertou contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Apertou assim, porque Balaão, vamos jumenta, e estava aquela briga. Irmão, brigando com um animal, um homem de Deus, irmãos. Brigando com um ser irracional. Discutindo. Vamos, jumenta, e a jumenta, vamos, e começou a apertar o pé dela. O pé dele, desculpa. Seguramente começou a sangrar. Mas Balaão não entendia o aperto da jumenta. Porque estava enfocado na sua decisão. Será que Deus não está de alguma maneira te apertando? Usando situações? Usando pessoas? Usando trabalho? Usando a igreja? Deus sabe como apertar, irmãos.
Deus sabe como colocar a gente num desfile entre duas paredes. Fala, eu vou apertar. E Balaão querendo ir, e a jumenta fala, não, eu vou apertar. Por que a jumenta? Porque, irmão, se jumenta morre, né? Porque diz que a única profeta que não iria, se morreria, não iria nem para o céu, nem para o inferno, né? Porque não tem alma. Isso é piada de pastor, ninguém ri porque não entende. Se a jumenta morre, tudo bem, não tem alma, não vai nem para o céu, nem para o inferno. A profeta, vocês vão ver que ela profetizou. Mas e se o profeta morre? Vai atrapalhar a obra. Vai atrapalhar a família. Vai atrapalhar, não o propósito, porque Deus vai continuar com o propósito. Mas vai frear. E recuperar tudo isso é difícil. Custa. Então Deus diz, vamos apertar a perna dele. E diz que Balaão outra vez espancou a jumenta. Irmão, pé sangrando, mas espancando a jumenta. Está doendo. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que Deus olha o altivo de longe. Está doendo, mas eu vou continuar espancando. Diz que tinha 2 camaradas, falaram, eu estou com vontade de comer uma rapadura. Falou, rapaz, eu também. Quantos aqui conhecem rapadura? Aquela rapadura branca, de coco. Pararam, e um falou assim, olha aqui a rapadura. Outro falou, não, isso é sabão de coco. Não é rapadura. Você não conhece nada de rapadura? Quer ver? Pegou o sabão de coco, começou a comer, começou a sair as espumas, né? E o outro amigo olhando assim, e o que estava comendo o sabão de coco falou, rapaz, que rapadura diferente, viu? Mas é sabão de coco, irmão. Tem gente que não vai dar o braço a torcer, não tem jeito. Não vai. O que você vai fazer com eles? Fala para mim. O que você vai fazer com eles? Fala para mim. Está comendo sabão de coco falando que é rapadura. Está sangrando a perna e está batendo na jumenta. Vamos terminar? Cadê o Tiaguinho? Vamos lá, Tiaguinho. Grande Tiaguinho, vem cá. O pastor falou, pode ministrar, pastor Sirinei, pode. Eu nem sei como eu vou ministrar com essa palavra. Mas vamos para o texto seguinte. 26. Então hoje o anjo do Senhor passou um lugar mais adiante e se pôs num lugar estreito. Olha o processo, irmão. Campo, vinha, parede, estreito. E diz assim, e pôs num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para... Agora você não escapa. Quer brigar comigo? Vamos brigar. Irmão, quem é mais forte, nós ou Deus? Dá para fazer, como chama isso? Queda de braço? Dá para brigar com Deus? Dá para brigar com o oleiro? Dá para brigar? Dá, só que você já sabe quem vai perder. E eu vou ser sincero, eu cansei de perder. É mais fácil eu me entregar à vontade dele. O versículo 27 diz assim, e vendo a jumento antes do Senhor, ela se deitou debaixo de Balaão. Agora ela empacou. Falou, agora eu empaco. Vamos lá, Tiago. E jumenta empacada, irmão, é jumenta empacada. Porque ela sabia, eu deito e aqui eu não me movo. Ele que vai enfrentar o anjo. Ele que morra. Ele que se arrebente. E ficou empacada. O texto diz claramente, deitou-se debaixo de Balaão. E por terceira vez, a ira de Balaão se acendeu contra a jumenta. Eu não sei como foi a tua semana, eu sei como foi a minha. Eu acabei de chegar de uma viagem, já vim para cá. Vi tantas coisas nesta outra viagem, estava abrindo o coração ao pastor Jorge. Tanta gente ferida, machucada. Tanta gente que não quer nada mais com o Senhor, com a igreja. Pode ministrar. Sabe por quê? Porque eles se perderam no processo. Eu posso encontrar o culpado que eu vou achar rapidinho.
Mas quando eu digo o culpado sou eu. Como disse Davi para Natã, eu sou. Esse cara sou eu. É por causa de mim, disse Jonas, que está acontecendo essa tormenta. Disse Davi, caia eu na mão do Senhor e não dos homens. Disse Moisés, perdoa o teu povo, Senhor. Disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A jumenta deitou debaixo de Balaão, a ira de Balaão acendeu, e aí acontece o inesperado. Vamos para o versículo 28. Então, Deus falou, olha, eu vou ter que usar o último recurso. É o meu último recurso, Balaão, para não acabar com você. Eu vou abrir a boca dessa besta muda de segunda de Pedro. Jesus falou que as pedras falarão se esses não clamarem. E diz que o Senhor, aí já não é mais o anjo do Senhor, o Senhor abriu a boca da jumenta. E a jumenta começa a dialogar com Balaão. A que foi espancada, a que foi traída, a que foi injustiçada, a que só levou bordoada. Ela começa a dialogar e ela diz, o que foi que eu fiz nessas 3 vezes? Por que você me espancou? Olha que jumenta educada, irmãos. Por que você está me espancando? Será que você não perguntou isso? Por que você está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso? O que eu fiz para você? Eu só quero te abençoar. Estava dizendo o pastor Jorge, estava conversando um pouquinho só a história do vagalume e da serpente, né? A serpente correu atrás do vagalume, até que pegou e a serpente falou, eu vou te matar, mas o vagalume falou, mas o que eu fiz para você? Ele falou, não, você não fez nada, você brilha, eu odeio que você brilha, é só isso. Eu odeio que você louva, eu odeio que você ora, eu odeio que você persiste no teu casamento, apesar de todos os fracassos. Eu odeio que você persiste em ficar na vida plena, apesar de ser uma igreja imperfeita. Eu odeio que vocês brilham. E a jumenta fala, o que eu fiz para você? Vamos ficar de pé? O versículo 29, Balaão fala assim, por que zombaste de mim? Olha o que Balaão fala, irmãos, tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E o anjo com a espada esperando ele. E quem sabe já falaram para você, se eu pudesse eu te mataria. Você não vale nada. Você não tem futuro. Se eu tivesse uma espada, mas ele não tinha uma espada. Sabe o que ele tinha? Olha o versículo seguinte, o versículo 30. O versículo 30. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Não foi eu que sempre te servi? Costumei eu alguma vez bater em você? É isso que ela está falando. Eu te tratei mal? Eu te espanquei? Eu fiquei irado com você? E o Balaão falou, não. Pela primeira vez o profeta fala a verdade. E o mais interessante é que Balaão está dialogando com a jumenta, irmãos. Eu fico imaginando, porque diz que tinha 2 moços com ele, né? Vendo aquilo. Eu não sei se Balaão falava em jumentês ou a jumenta falava em humano. Eu não sei. Porque é muito possível, isso já é coisa do Sidney, tá? Que Balaão estava falando, a jumenta estava entendendo, né? Ele estava falando em jumentês, não sei. Deixa eu dar asa às minhas imaginações sem ferir o texto. Não importa a linguagem que Deus vai usar, Deus vai usar. Não importa a maneira, Deus vai usar. Não importa o como, Deus vai usar, só esteja atento. Versículo 31. E aqui terminamos. 31. Diz assim, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e postrou-se sobre a sua face. O texto anterior diz que Balaão bateu na jumenta com o bordão. Bordão era como um cajado.
era para direção, era para proteção, não era para matar. E Deus te dá autoridade e graça, não é para matar, é para abençoar. Mas talvez você está na posição da jumenta hoje, e não na posição de Balaão. Ou talvez você está na posição de Balaão. Não importa. O importante é o que Deus está falando com você. Quando os olhos de Balaão foram abertos, agora já não eram os olhos da jumenta, porque Deus não teve problema com a jumenta, Deus teve problema com o profeta. Estou numa série de mensagens que eu vou ter que estar ministrando sobre autoridade. E se você olhar na Bíblia, irmão, você vai ver que sempre os líderes de Deus tiveram um problema com a autoridade dentro da casa de Deus, não fora. Poucas vezes foram fora, e quando foram religiosos. Então Deus não teve problema com Nínive, teve problema com Jonás. Deus não teve problema com a mula, teve problema com Balaão. Então os olhos de Balaão foram abertos. Ele viu a espada desembainhada, ele se inclinou a sua cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E aí continua um outro episódio que o tempo não nos permite. Mas eu quero saber como está o coração. Pastor, 5 minutos e termino. Porque depois Balaão tem uma outra história. Porque ainda que ele viu o anjo do Senhor, ele persistiu naquilo que ele queria. Mas isso é tema para outro dia. Mas eu quero parar aqui naquilo que Deus me falou. Fala para os homens e mulheres de Deus da vida plena, para não perderem-se no processo. Eu estou num processo na vida deles. Cuidado para não desorientar-te, para não se perder e colocar a culpa em quem não tem a culpa. Porque para mim é mais fácil culpar a minha esposa, as minhas filhas, a minha igreja, o meu pastor, e nunca olhar no espelho e falar: puxa vida, a culpa é minha, eu sou o culpado. Não sei se tem alguém nesta tarde que quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou alguém que quer voltar para Jesus. Levanta a tua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Nós queremos orar por você. Alguém? Ali está uma jovem, um casal. Por favor, vem aqui na frente. Um casal bonito. Vamos dar um aplauso para o Senhor, a vida deles. Por favor, obreiros, não sei como está, pastor, as restrições. Se pode se aproximar. Como que é teu nome, filha? Rebeca e Charlie e Rebeca. Que bom que vocês vieram na casa de Deus. Essa é a Cecília, ela vai orientar vocês. Alguém mais quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém quer voltar para Jesus nesta tarde? Nesta tarde de jumenta, de profeta, de anjo do Senhor, de espada desembainada, de caminho, de campo, de vinha, de estreito. Nessa tarde tão estranha, mas é a tarde de Deus. Agora eu quero falar com a minha família. Quantos pertencem aqui à minha família? Então eu quero falar com vocês. Eu não sei como, aí você já vai saber. Se Deus falou com vocês, eu preciso de oração. Pastor, vem aqui rapidinho. Vem aqui, respeita os espaços. Vamos orar por você rapidinho. Eu não sei como estão as restrições, se está podendo vir, não está. Balão, como está? Está podendo vir na frente para receber oração? Vem aqui, vamos orar para você. Senhora, coloque-se aqui à minha esquerda. Senhora, coloque-se aqui. Márcia, coloque-se aqui, respeitando. Coloque-se aqui. Deus abençoe, Deus te abençoe. A igreja começa a interceder. Deus está restaurando essas vidas nesta manhã. Aqui está o Charlie, aqui está a Rebeca aceitando a Jesus. Aqui está essa senhora clamando a Deus. Necessito de mais 2 irmãs obreiras que venham orar aqui com essas senhoras, por favor. Venha ajudar-nos em oração. Vamos clamar por elas, pela vida delas. Estenda as tuas mãos. Mizinha, França, vem aqui por favor. Orem com elas, orem com elas. Deus está estando com a vida delas. Alguém mais precisa de oração? Que talvez está se perdendo no processo, está desorientado, não entende o que está acontecendo, e precisa da graça de Deus.
Louve a Deus. Tudo se esvai, como tudo que é fraco. Vamos louvar ao Senhor. Me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de Janete, há um fogo que pai. foi apagado. Olha para mim, E você está clamando para que esse fogo volte a acender. me Você não sabe já nem mais. olha para mim. Pensamentos perturbados. Aonde está, Senhor? Mas Deus diz, Janete, Que sabia andar, eu tenho te protegido do mal, eu tenho te guardado. Eu guardo. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com as coisas banais e me tornei canal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso Salvação que de você já tá. Mas ti. você Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim. Quero me entregar, Deus abençoe a Rebeca. quero me envolver. Tá bom? De que lugar que você é do Brasil? Quero entender este amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver. Quero entender este amor que na cruz. E Jesus, vamos dar um aplauso ao Senhor, Rei dos Reis. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. O horário já mandou parar. E eu tenho que parar. Mas depois tem comunhão, né, pastor? Então depois vai seguir ali o negócio. Amém? Glória a Deus. Que vontade de dar um abraço em vocês. Vai ser depois. Um aplauso ao Senhor. Deus abençoe.